região central está entre as mais violentas de Brasília. É o que revela uma pesquisa da Polícia Civil. O plano piloto é campeão em furtos e roubos no Distrito Federal, com mais de 12 mil ocorrências registradas só no primeiro semestre de 2010. Supera Taguatinga e Ceilândia. O engenheiro William Ribeiro sente na pele a falta de segurança. Já foi roubado diversas vezes e não tem esperança que as coisas melhorem. Não tem movimento nenhum para poder resolver, mapear onde são os focos de roubo, onde acontecem, né, os roubos, então não tem o mínimo interesse. A polícia reconhece o aumento da violência e dá dicas de prevenção. Procurar deixar os vidros sempre fechados, as portas trancadas. Isso tudo vai não evitar totalmente, mas dificultar a ação desses criminosos. Veja o que foi notícia hoje no mundo. Tradicionalmente, o Brasil abre os discursos de Assembleias Gerais da ONU, mas, pela segunda vez, o presidente Lula faltou à cerimônia. Ele foi representado pelo ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, que justificou a ausência dizendo que isso é normal. Segundo ele, compromissos internos como a campanha eleitoral impediram a viagem do presidente. Uma operação do exército colombiano terminou com a morte do líder militar das Farc, Mono Rorroy. Ele era considerado pelo governo um dos guerrilheiros mais violentos e sanguinários. O presidente do país afirmou que caiu um símbolo do terror e que isso deve acelerar o enfraquecimento do grupo rebelde. Franceses já fizeram mais de 200 passeatas contra a reforma previdenciária em discussão no país. Trabalhadores em greve paralisaram setores como educação e transporte público. Os protestos já duram 20 dias. Passagem aérea em 10 parcelas. Carro para pagar em 5 anos. Comprar a prazo no Brasil está cada vez mais fácil. Mas tanta facilidade pode ser um problema. É o que explica o comentarista Jarbas Falcão. Nunca o brasileiro gastou tanto com bem de consumo e nunca esteve tão endividado. De acordo com o Banco Central, o endividamento do brasileiro chegou a 510 bilhões de reais, um aumento de cerca de 500% em 8 anos. Por outro lado, apenas 110 bilhões das dívidas foram destinadas à compra e reforma de imóveis. Os economistas alertam que esta situação precisa ser invertida. Outro dado alarmante que mostra quanto a dívida do brasileiro está aumentando foi divulgado pelo Ministério da Fazenda no início de setembro. A receita derivada do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, chegou a 24,7 bilhões de reais, o que significa aumento de 39,5%. Só para lembrar, o IOF é o imposto que incide sobre qualquer empréstimo tomado. 4 toneladas. Essa é a quantidade de lixo eletrônico que o DF produz por mês. Um problema cada vez maior e que parece longe de uma solução definitiva. Celular, iPhone, computador. Não tem jeito, o mundo está cada vez mais tecnológico. E se o consumo aumenta, o descarte também cresce. E as pessoas não sabem o que fazer quando esses aparelhos perdem a utilidade. Não, porque eu não sei onde colocar o lixo. Geralmente eu jogo na lixeira de casa. Segundo pesquisa realizada pela ONU, o Brasil é o país emergente que mais produz lixo tecnológico. Todo ano, cerca de 100 toneladas de computadores são descartados. Quando descarta de forma errada um lixo eletrônico, a população prejudica o meio ambiente e ainda põe em risco a própria saúde. São substâncias tóxicas, né? Que ela pode ser carreada, né, para os mananciais de água, né, as águas subterrâneas, os lençóis freáticos de água, e venham contaminar as pessoas, né? Há 10 anos, essa cooperativa recolhe e recicla lixo eletrônico. A iniciativa beneficia mais de 200 famílias. Edson conta com orgulho como montou o primeiro computador. Eu estava precisando de computador para pesquisa. Eu consegui um aqui na cooperativa. Os lugares que liga para a gente pegar na residência, que vão descartar, né? A gente pega para a cooperativa. E aqui os que tem jeito, a gente coloca outras placas e reaproveita, né? Para o consumidor, a dica é se informar onde entregar seu lixo eletrônico. Para quem mora em Brasília, a cooperativa vai buscar o lixo em casa. Para mais informações, ligue 8527-3592 ou 8516-4530. Conselhos, premonições e até curas. Até aí, nada demais. O curioso é que tudo acontece dentro de uma igreja católica. Alguém chegar para você, olhar
e falar praticamente dos 7 anos que eu passei de depressão, tomando medicamento todo dia, das vezes que eu parei até na UTI. Meu marido era viciado em maconha e cocaína. Foi onde ele pegou meu esposo aqui no fundo, deu essas famosas palmadas nos peitos dele, com bastante força, e nunca mais. Tudo acontece nessa igreja simples de Sobradinho, cidade satélite de Brasília. Centenas de pessoas vêm procurar o homem que diz incorporar espíritos. Nada de diferente se ele não fosse um sacerdote da Igreja Católica. A missa é como qualquer outra, mas depois de algum tempo, o que era uma celebração católica toma um rumo diferente. O padre muda de comportamento, cumprimenta as pessoas de um jeito forte e dá conselhos individualmente. Nossa equipe conversa com o padre ainda em transe. A igreja... A igreja como é que acontece? Contra, mas agora não é mais não. Não é mais não? Deixa à vontade, padre, à vontade. Porque não é estranho as pessoas acharem que um padre faz um trabalho como esse? É porque eu ajudo. Estranho não é porque eu estou ajudando. Quem foi Padre Cícero? Médium. Quem foi Vicente Ferri? Médium. O quadro na parede da igreja revela: o espírito incorporado seria o de Fabiano de Cristo, um frade que nasceu em Portugal e morreu no Brasil em 1747. Mas nem todos acreditam nisso. Álvaro Tronconi, pesquisador do Núcleo de Estudos dos Fenômenos Paranormais da Universidade de Brasília, tem outra opinião. Eu diria o seguinte, que até mesmo pelo o profissionalismo que ele já tem, né, por atuar vários anos dessa forma, ele deve ter muita habilidade em fazer o que nós chamamos de leitura fria. Isso tudo dá indicativos para que ele possa fazer as suas previsões com relação a uma e outra pessoa. Quem está aqui não vê problema em um sacerdote católico ser médium. É uma contradição doutrinária, mas espiritualmente não há contradição, porque o mundo espiritual existe. Polêmicas à parte, o padre médium desafia a ciência e os dogmas da Igreja Católica, que até tentou, mas não conseguiu impedir o trabalho que ainda envolve tantos mistérios. Daqui a pouco, novidades na convocação da seleção brasileira. O Museu do Automóvel de Brasília corre o risco de ser fechado.